Voltamos com o Hora da Saúde de hoje para entendermos melhor sobre a saúde do homem. Recebemos aqui no estúdio o médico Wesley Manhambosco, ele que é urologista do Hospital de Amor. Dr. Wesley, seja bem-vindo. Obrigada por atender o nosso convite. É sempre uma honra participar do programa de vocês. Obrigada mais uma vez, doutor Marcelo, a gente com um especialista que entende do assunto. É sempre bom a gente perguntar e aprender com quem entende. Exatamente. Doutor Wesley, quais as principais causas de disfunções sexuais? Então, Gláucia, depende muito da faixa etária, da idade do homem. Apesar dos homens terem, se você for conversar, nenhum homem tem nenhuma disfunção sexual, né? Que existe aquele tabu na sociedade que o homem tem que ser o super-homem, tem que ser perfeito, não pode falhar, não pode ter problema. E falhar na parte sexual ainda é pior. Por quê? Porque ele tem aquela coisa que eu vou deixar de ser homem, eu não sou tão homem, eu não sou tão bom homem. Então isso é um grande tabu, mas tem pesquisas, trabalhos que mostram que mais de 40% dos homens em alguma fase da vida vai ter alguma alteração de disfunção sexual. Seja dificuldade de ter ereção, seja problema do libido, que é o desejo sexual, ou na ejaculação rápida ou muito demorada, que todos são problemas que afetam a vida sexual do homem. Nós vemos que os homens mais jovens, geralmente o problema é, vamos dizer assim, não é que é psicológico, igual as pessoas têm essa visão, a gente chama de psicogênico. O que significa? Tem algum trauma, alguma coisa que afetou nisso aí. Não necessariamente o problema sexual em si. Às vezes o homem está com muitos problemas no trabalho, problemas familiares, problemas financeiros, e isso acaba levando a um estado de estresse muito grande. Quando ele vai ter relação, algumas vezes talvez ele bebeu ou usou algum tipo de entorpecentes, ele tem dificuldade de ter ereção. Quando o homem, vamos dizer assim, falha, né, ele não consegue ter uma ereção, não consegue concluir a relação sexual, ele se sente muito cobrado, muito culpado. Muitas vezes a outra pessoa, né, parceiro ou parceiro, até entende, tenta colaborar, mas o homem se sente muito pressionado. A próxima vez o que acontece? Ele já vai ficar com aquilo na cabeça. Eu não posso falhar, eu tenho que dar conta, eu tenho que agora ter uma relação, uma performance melhor do que a outra vez para tirar aquela impressão negativa. E o estresse acaba piorando tudo. Por quê? Isso é uma coisa que é do ser humano, que é do homem. Por quê? É um mecanismo de defesa. Nós temos no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, uma parte que chama sistema nervoso simpático, que é a parte do nosso cérebro responsável pela defesa. Isso, quando a gente morava na selva e tinha perigos mais reais, era uma parte do nosso cérebro que era aquela parte para a gente se defender, lutar ou fugir. E, vamos dizer assim, com uma ereção, com o pênis ereto, tanto para lutar quanto para fugir, ia atrapalhar um pouco. Então, o que esse sistema de defesa do nosso organismo faz? Uma das funções dele é quebrar a ereção. Então, do mesmo jeito que ele melhora a respiração, melhora a circulação, deixa a gente mais tenso, mais pronto para fugir ou lutar, ele corta a nossa ereção. Então, quando o homem está num estado de estresse muito grande, isso atrapalha a ereção. E quanto mais ele fica se cobrando, eu tenho que ter ereção, meu pênis tem que funcionar, meu pênis tem que estar bom, quanto mais ansioso, mais angustiado ele fica, mais dificuldade ele vai ter de ter ereção. Então, o que acontece? A gente vê que isso vira um círculo vicioso, que algumas vezes ele precisa de se abrir com um profissional. Por quê? Porque o homem ele não sabe como mudar esse círculo. E por isso que o profissional é importante. Já nas idades um pouco mais avançadas, a gente vê que os problemas de saúde começam a afetar um pouco mais. Tanto o uso de várias medicações que pode afetar isso, quanto a dislipidemia, que é o colesterol, triglicérides alto, a diabetes, que é uma das principais causas de disfunção erétil, de dificuldade de ter ereção, problemas neurológicos e todos os problemas que podem ser evitados e podem ser tratados. Então, assim, é importante o homem se abrir, procurar ajuda, porque tem como remediar, tem como mudar essa situação. Existe uma outra questão que é um tabu, é uma coisa muito polêmica, mas que entre os homens mais jovens é algo que aumenta muito a disfunção sexual, que é o consumo de material adulto. Isso hoje com a internet isso vira uma questão de muito fácil acesso, isso muda o jeito que o cérebro percebe o mecanismo de recompensa, e isso é um problema hoje de saúde muito grande, muito difícil de ser abordado também. E que em relação
a situação de pandemia, por exemplo, que a gente vê que as questões familiares acabaram ficando mais evidentes, essa é uma das questões familiares que vem à tona com esse processo de maior contato, com o aumento do número de divórcios, e que é uma das questões que na dinâmica marital, que a gente fala ali do casal, acaba gerando um estresse muito grande, aumenta essa questão da cobrança, tanto interna quanto externa, e a gente não consegue falar desse assunto. É um assunto muito difícil de ser colocado para o diálogo, especialmente porque a população que mais sofre com isso é jovem. E quanto mais jovem, mais difícil de abordar esse comportamento, pela questão da naturalização e de dificuldade de poder falar, de entender que essa é a causa, de que é difícil, de que é possível pedir ajuda, muito parecido com o que a gente conversou nos programas anteriores sobre a influência das mídias sociais, por exemplo, nesse processo. É um processo muito semelhante, que envolve a nossa neurobiologia, inclusive, sobre o quanto a gente tem ou não recompensa em relação a esse tipo de consumo e de prática sexual. Então, pelo que vocês estão falando, as causas de disfunção sexual e de disfunção erétil andam juntas. Elas se relacionam, né? Sim. Tanto que a disfunção erétil é uma causa de alteração da relação. Então, assim, a alteração do libido, o que pode causar? Tanto a falta hormonal, que pode acontecer e que vai aumentando a incidência, assim, vai ficando mais comum com o passar da idade, que vai diminuindo, vai caindo um pouco a taxa de hormônio no homem. A gente acha que é só a mulher que tem alteração, mas o homem também pode ter. E não são todos os homens que vão ter, mas pode acontecer. E também esses outros problemas que podem ir aparecendo, né? Então, a perda de libido, nós temos a perda de ereção ou dificuldade de ter ereção, e também, que muita gente não comenta, que é a alteração na ejaculação. Alguns homens, eles têm dificuldade de manter a relação sexual por um período satisfatório. Quanto tempo é o certo? Muitos perguntam. É o tempo que vai dar prazer para os dois. E às vezes o homem acaba ejaculando um pouco rápido e ele se sente cobrado porque não dá prazer para outra pessoa se sente angustiada porque não consegue ter prazer. Isso também vai virando um círculo vicioso que vai atrapalhando cada vez mais. E a gente vê que tem relações que acabam chegando em situações tão críticas que a gente vê que termina a relação por uma questão que pode ser mudada e pode ser compartilhada e deve ser discutida e deve ser tratada. Dr. Wesley, no bloco anterior nós falamos sobre essa dificuldade dos homens em procurar ajuda. Então eu gostaria que você falasse, como especialista, como procurar ajuda, como abordar esse assunto com o meu médico. Isso é uma grande dificuldade mesmo que a gente vê. Muitas vezes o homem chega e ele não fala diretamente o assunto. Ele alguma outra coisa que ele gostaria de perguntar para o médico, ele vai com alguma outra queixa, ele fala, aí ele começa a sondar e criar um pouquinho mais de coragem ou de confiança para abordar. Mas eu acho que assim, ele deve abordar. Existem profissionais na rede de saúde pública e que estão preparados para abordar essa questão. Então, acho que assim, primeiro passo, ele tem que procurar ajuda. Porque se ele não referir para o profissional não vai saber que ele está com esse problema. E não vai poder ajudá-lo. Muita gente fala assim, doutor, desculpa estar falando com isso. Eu falo assim, não, isso aí não é, você não tem que pedir desculpa. Se você procura um profissional que você está com algum problema, não necessariamente de saúde, é uma coisa que está afetando a tua qualidade de vida, você tem que resolver isso aí. E muitos homens também acham assim que a questão de procurar um psicólogo, ajuda psicológica, mas eu não estou doido. Mas o psicólogo não é quem trata uma pessoa com problemas mentais, que igual existe esse tabu também, essa parte pejorativa, que também não é nada demais, é uma doença como todas as outras. Mas a questão é o seguinte, se eu estou com uma dificuldade, igual eu falei, qual que é o problema? Quebrar essa angústia, esse círculo vicioso. Se tem um profissional, porque assim, uma coisa é querer, outra coisa é conseguir. É mais fácil falar, você não pode se estressar na hora da relação. Agora, conseguir aquilo é muito mais difícil. E o profissional, ele é preparado, ele tem algumas táticas, algumas dicas que ele pode dar. Quais dicas? Depende de caso a caso, da causa. Às vezes, só da pessoa reconhecer que aquilo pode estar causando, ele já diminui um pouquinho a ansiedade em cima daquilo e consegue sair desse vício e sair de toda essa situação angustiante. Mas existe tratamento?
existe tratamento. Hoje em dia está muito disponível, tanto a parte quando é psicogênica, tanto a parte de medicação, né? Hoje, quando surgiu algumas medicações, o famoso Viagra, ou Zuzim, quando muitos homens falam, né? Era muito caro, ainda não era tão acessível. Hoje em dia são medicações que já quebraram a patente, já tem o genérico, já tem as medicações disponíveis. Tem várias medicações no mercado, depende de cada caso, em cada perfil de homem. E é interessante também falar que surgiu um dito popular que as pessoas começaram a tomar medicação e começaram a morrer por causa da medicação. Então, muitos pacientes que você passa falam assim, doutora, eu não vou tomar esse remédio porque tem um monte de gente na minha cidade morrendo por causa desse remédio. E que também não é verdade. Por quê? Qual que foi a questão? Algumas pessoas tomam medicações de forma errada, fazem misturas de medicação ou tomam às vezes tem alguma medicação que eles tomam que impedem o uso dessas medicações e acaba usando de maneira incorreta e pode passar mal. Mas o Viagra mata? Não, o Viagra não mata. Ou as outras medicações do tipo, a sildenafila, a tadalafila, que são as medicações disponíveis no mercado, elas são seguras, desde que usadas de forma adequada. Aí muitos falam, eu tenho pressão alta, eu posso usar? Pode, ele inclusive ajuda a controlar a pressão. Então assim, é importante os homens saberem. E se não funcionar, tem o que fazer? Tem, nós temos várias linhas de tratamento e que praticamente todos os homens podem ser abordados dependendo do que está acontecendo com cada um. Quanto mais cedo começa o tratamento, melhor? Sim, e uma outra coisa importante a gente poder falar é de conversar sobre isso, não só no consultório, mas nas relações, com essa possibilidade, seja um relacionamento breve, ou seja um namoro, seja um casamento. Também é uma dificuldade. Que também é uma dificuldade. A gente tem uma ideia errada de que frequência sexual, por exemplo, é uma coisa que é maior na população que é solteira, e na verdade não. E quanto maior a intimidade do casal, maior a frequência e a qualidade. E essa intimidade ela vai surgir dessa possibilidade de conversa, que para muitas das disfunções sexuais que envolvem medidas comportamentais, você vai precisar disso para o tratamento. Você precisa desse diálogo, porque envolve a dinâmica das pessoas envolvidas. Então, para isso, é importante que você tenha essa liberdade de poder falar sobre o assunto, de poder tratar com clareza e entender que quando você tem conforto para poder tratar do tema, o tratamento ele é muito mais fácil, porque você recebe apoio de todas as partes. E surpreendentemente, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, quando você aborda esse tema e trata isso como uma questão não só de mas do casal, isso facilita tanto a integração entre as pessoas que estão envolvidas, quanto também o manejo e a abordagem das medidas comportamentais, que são uma grande parte do tratamento, especialmente entre a população mais jovem e mesmo entre a população mais velha, que vai precisar, às vezes, de algumas medidas mais invasivas, que acho que a gente vai conseguir comentar mais para frente um pouco. Com certeza. Dr. Marcelo, agradeço a sua participação por aqui. Dr. Marcelo se despede da gente nesse instante, mas muito obrigada pela sua participação, obrigado por tudo. É sempre um prazer, Glaucia, e lembrando para as pessoas que estão nos assistindo que o programa está disponível no canal do Hospital de Amor na internet, youtube.com/Hospital de Amor, e você já aproveita, se inscreve, curte, compartilha, faz essa mensagem chegar a todas as pessoas que você acha que vão se beneficiar dela. Por favor, né? Sim. Dr. Wesley continua com a gente, daqui a pouquinho a gente esclarece as principais dúvidas enviadas pelo telespectador, a gente já volta.